Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 401. Pó de prata. Nada mal, disse Terrance enquanto abria os presentes. Mas enquanto ele continuava, sua expressão escureceu. Mais pó de prata? Os lábios de Rina se contraíram. Qualquer excitação que ela tivesse sentido foi rapidamente extinta pela visão da substância semelhante à areia diante dela. Os presentes enviados pelas empresas e corporações com as quais Terrance trabalhou, incluindo o Sr. Scott, eram todos pó de prata. Esses presentes eram para o ginásio de Falarbor. Embora houvesse pequenas diferenças na quantidade, mas Terrance deu um sorriso irônico. Bem, como um presente de congratulações para um ginásio do tipo inseto, pó de prata é realmente uma escolha muito boa. No entanto, ele ficou perplexo ao receber o mesmo presente. Poderia ser. De repente, um pensamento terrível cruzou a mente de Terrance. Será que todos os outros presentes também podem ser pó de prata? Deixando de lado os frascos de pó de prata primorosamente embalados, Terrance decidiu abrir os presentes enviados por seus conhecidos da Academia da Coroa. Pó de prata, pó de prata, pó de prata e mais pó de prata. Nesse ponto, Terrance estava à beira de um colapso. Ele começou a suspeitar que poderia ser o treinador com o maior estoque de pó de prata. Claro, o pó prateado especial poderia aumentar o poder dos movimentos do tipo inseto, o que era sem dúvida útil. Há mais alguma coisa? Perguntou Rina, seu olhar cheio de amargura enquanto olhava para Terrance. Eu penso que sim. Terrance soltou uma risada desamparada. Pó de prata era certamente um presente valioso, e seus professores Yakon tinham enviado bastante dele. Espere. Isto é da professora Teresa? Por fim, o espírito desanimado de Terrance encontrou consolo. Ele amava presentes únicos como este. Parecia que a professora Teresa havia antecipado que Terrance receberia uma pilha de pó de prata e havia evitado deliberadamente escolhê-lo. Em vez disso, ela havia enviado um saco de sementes. Em anexo, uma introdução. Folha de quimera, um tipo de planta com valor nutricional excepcionalmente alto. Era uma das plantas raras mais adequadas para Pokémon do tipo inseto consumirem, originalmente nativa da região de Kalos. Segurando o saco de sementes, Terrance não conseguiu esconder sua surpresa. Isso significava que o jardim dos fundos onde os Pokémon do tipo inseto do ginásio Falarbor residiam agora poderia ser melhorado com algumas plantas de qualidade superior. As sementes de folha de quimera da professora Teresa eram algo que Terrance nunca tinha ouvido falar antes. No entanto, considerando que a perícia de Teresa em comida Pokémon superava em muito a dele, não havia dúvidas de que esse presente era extraordinário. Quanto mais Terrance lia sobre os efeitos da folha de quimera, mais feliz ele ficava. Olhando para os dois últimos presentes, a pequena Rina perdeu todas as esperanças. Essa é do senhor campeão? Rina perguntou suavemente. Sim, está de Steven, e a outra é do professor Luxie, respondeu Terrance. Rápido, abra-os. Terrance pegou o presente do professor Luxie primeiro. Ele desembrulhou cuidadosamente a embalagem para revelar uma caixinha delicada. Dentro, algumas folhas de papel estavam quietas. Era um guia para aprender movimentos. Para ser mais preciso, era um sistema de ensino abrangente. À medida que Terrance folheava os jornais, sua excitação aumentava a cada página. Se os itens anteriores foram apenas ligeiramente úteis para ele, e havia muitas coisas que poderiam substituí-los. Então esta informação é um recurso raro extremamente útil, algo que ele não teria como obter de outra forma. Eles descreveram os métodos de ensino de 4 tipos de movimentos: dança da chuva, dia ensolarado, tempestade de areia e granizo. Conforme Terrance os lia, ele notou que os métodos eram drasticamente diferentes dos que ele havia encontrado antes. Eles pareciam adotar uma abordagem completamente diferente, cheia de muitas terminologias profissionais e um alto nível de sofisticação. O que diferencia os treinadores de alto nível dos comuns? É como eles treinam seus Pokémon, e dominar os movimentos é um aspecto essencial disso. Por exemplo, quando Glacia treina um Pokémon do tipo gelo em raio de gelo, o processo é muito além do que um treinador comum conseguiria com métodos de ensino disponíveis comercialmente. A diferença se torna aparente na velocidade e no poder do movimento final, destacando um tipo de monopólio de conhecimento superficial. É claro que um instrutor altamente talentoso poderia criar seus próprios métodos de ensino perfeitos, mas a dificuldade de fazê-lo desencorajaria mais de 99% dos instrutores. Então o presente do Instituto do Tempo é o método de ensino para esses 4 movimentos. Terrance ficou radiante. Antes mesmo de se aprofundar nas informações, ele já havia adivinhado seu imenso valor. Qual é o foco principal da pesquisa do Instituto do Tempo? O clima de Hoenn. Quando se trata de estudos climáticos, nenhuma outra instituição pode rivalizar com o Instituto do Tempo, que se dedica a resolver as crises climáticas de Hoenn. Os métodos que eles forneceram para ensinar movimentos baseados no clima dos Pokémon estavam fadados a ser excepcionais. Seu valor pode até rivalizar com as técnicas secretas usadas pelos membros da Elite 4 ou campeões. Deixando de lado outras coisas, mesmo que nossa pesquisa sobre as 4 pedras atinja um gargalo sem progresso, essa informação pode ajudar a Casfora a melhorar ainda mais seu controle climático. Ela não precisará depender de objetos externos, em vez disso, terá sua própria direção para explorar. Rina suspirou impotente enquanto olhava para Terrance, que estava olhando fixamente para as folhas de papel. Terrance tinha sido de grande ajuda para o Instituto do Tempo, e eles não eram mesquinhos sobre isso. O presente que deram a Terrance foi além dos limites de um mero presente, mas como uma expressão adicional de gratidão. Devo outro favor, Terrance murmurou, sentindo o peso do presente generoso. Somente o presente de Steven permaneceu. O que poderia ser?
Rina se aproximou ansiosa para ver qual seria o presente final. Lentamente, à medida que a caixa era aberta, uma pedra de beleza estonteante apareceu. É tão lindo! Os olhos de Rina brilharam de excitação enquanto ela olhava para a linda pedra dentro da caixa, deixando escapar um suspiro de admiração. A pedra era de um tom brilhante de azul como neve. Seu formato era romboide e, da perspectiva deles, sua superfície brilhava como jade. Sob a luz, ela brilhava com um brilho deslumbrante, totalmente cativante. Sob a luz, os padrões semelhantes a flocos de neve criavam um efeito onírico e etéreo. O que é isso? Perguntou a pequena Rina, espantada. Ela não tinha dúvidas de que se tratava de uma lembrança ou joia valiosa e altamente ornamental. Esta é uma pedra evolutiva. Terrance examinou-a cuidadosamente, confirmando seu julgamento. Não era qualquer pedra evolucionária, mas uma de qualidade excepcional, virtualmente livre de impurezas e transbordando energia quase à perfeição. Era provável que apenas a posição central de uma mina de pedra evolutiva, perto da própria pedra-fonte, pudesse produzir uma pedra dessa qualidade. Uma pedra evolutiva comum exibida em lojas e barracas ao ar livre e uma pedra evolutiva de altíssima qualidade, embora tenham a mesma função. Seu valor e efeito são muito diferentes. Uma pedra evolutiva? A pequena Rina ficou confusa. Se não me engano, esta é uma pedra de gelo. Terrance assentiu vigorosamente. A generosidade de Steven era espantosa. Se alguém quisesse comprar uma pedra evolucionária desta qualidade, ela poderia ter um preço, mas é difícil de encontrar no mercado. Esta pedra era ainda melhor do que a pedra de fogo que ele havia usado para Gravlit, e além disso, era uma pedra de gelo rara. Na verdade, essa pedra foi um achado inesperado durante uma das aventuras de Steven. Sua aparência de tirar o fôlego lembrava uma obra de arte. Então o ocupado Steven decidiu por capricho usá-la como um presente. Quanto ao seu valor, Steven não havia pensado muito nisso. Capítulo 402. No início da manhã seguinte, cidade de Falarbor estava pacífica. Kotoko, mantendo sua rotina habitual, planejou ir para a floresta Falarbor para treinar. Apesar de sua decisão de retornar a uma vida pacífica, ela não conseguia se livrar dos hábitos que mantinha há tanto tempo. Após sua batalha com Terrance e testemunhando a cerimônia de abertura do ginásio Falarbor, onde Terrance assumiu seu papel como líder de ginásio, Kotoko percebeu que ela e Terrance não eram a mesma coisa, e que o outro era o tipo de pessoa talentosa que todos invejavam. Ambas vieram de cidade de Falarbor, mas suas realizações diferem muito. Esse pensamento fez Kotoko suspirar suavemente. Esses treinadores estão realmente planejando desafiá-lo? Mesmo no início da manhã, Kotoko notou muitos treinadores indo em direção ao ginásio Falarbor. Lembrando dos rumores que ela tinha ouvido nos últimos 2 dias, ela não conseguiu evitar ficar em silêncio. Mesmo que eu não espere que eles ganhem o grande número deles. Kotoko parou seus passos quando estava prestes a deixar a cidade. Virando seu olhar na direção do ginásio Falarbor, ela respirou fundo e decidiu ver por si mesma como Terrance lidaria com tantos desafiantes. Enquanto isso, outra pessoa observava os desafiantes com a perspectiva de um observador desinteressado. Um treinador se encostou em um prédio, observando os outros treinadores passando, e riu baixinho. Talvez alguém possa derrotá-lo? Este era o mesmo treinador que foi o primeiro a lutar contra Terrance. Após sua partida contra Galad, ele desistiu completamente de desafiá-lo ainda mais. Ele percebeu, no fundo, que não era páreo para Terrance. Desistir foi a melhor escolha naquele momento. Caso contrário, todo seu time teria sido eliminado por Galad, uma derrota que teria sido ainda mais difícil para o vice-campeão da conferência sempre grande aceitar. No momento seguinte, sua figura se misturou à multidão de treinadores que passavam, indo em direção ao ginásio Falarbor. Olá! Somos repórteres do Diário Marstomp. Podemos perguntar o quão confiante você está para esse desafio? À beira da estrada, a atmosfera agitada não era só dos treinadores. O hype em torno da cerimônia de abertura do ginásio atraiu ainda mais atenção da mídia. O valor de notícia desse evento de desafio dobrou, até triplicou, desde a cerimônia de abertura de ontem. Talvez eu possa vencer, disse um treinador para a câmera enquanto passavam. Depois de perguntar a vários outros, os repórteres começaram a entender a situação. Entre os desafiantes, apenas alguns realmente queriam desafiar Terrance, levando o assunto a sério e tendo grande confiança em suas habilidades. A maioria, no entanto, estava ali simplesmente para participar da diversão. Talvez depois de testemunhar as batalhas de Terrance com 1 ou 2 treinadores poderosos, alguns dos desafiantes que estavam ali apenas para se divertir, perderiam a confiança sem nem mesmo lutar. Esta batalha, em termos de escala, não foi um evento pequeno. Nem poderia ser considerada uma batalha privada, como evidenciado pela presença de vários veículos de mídia escondidos entre a multidão de treinadores entrando no ginásio Falarbor. Os desafios claramente atraíram atenção significativa. No dia anterior, o ginásio Falarbor havia sido oficialmente legalizado, e hoje, Terrance, como líder do ginásio, já estava enfrentando desafios de muitos dos treinadores de destaque de Oin devido a outras circunstâncias. Como um evento como esse não poderia atrair interesse generalizado? Aqueles com visão de futuro especularam que, uma vez divulgados os resultados deste desafio, isso poderia desencadear uma nova onda de comoção em Oin. Se Terrance conseguisse convencer com sucesso todos os desafiantes de sua força por meio desta batalha, ele solidificaria a avaliação dada pela mestre Febe, o mais destacado treinador com menos de 15 anos em toda Oin. Tal honraria não era algo que qualquer um poderia ganhar. A batalha estava marcada para acontecer na arena dentro do ginásio Falarbor. Terrance havia esperado por esse dia por muito tempo. Ao projetar o ginásio, ele havia planejado especificamente que a arena tivesse 2 níveis.
A área combinada do nível superior e inferior era suficiente para acomodar centenas de pessoas sem problemas. Enfermeira Joy, desculpe pelo incômodo. Dentro do ginásio de Falarbor, Terrance pediu desculpas a uma mulher vestida com uniforme de enfermeira. Sua carga de trabalho hoje pode ser bem pesada. Devido aos desafios de hoje, Terrance convidou a enfermeira Joy para o ginásio para fornecer suporte médico, garantindo que as batalhas pudessem prosseguir sem preocupações. Não é problema, esse é meu dever, respondeu a enfermeira Joy com um sorriso. Além da enfermeira Joy, Terrance também convidou a oficial Jane de cidade de Falarbor para ajudar a manter a ordem. Com tantos treinadores reunidos, era essencial evitar qualquer disputa. Como líder de ginásio oficial do ginásio da cidade de Falarbor, Terrance achou fácil solicitar cooperação do centro Pokémon local e da delegacia de polícia para certos assuntos. Isso aliviou consideravelmente a mente de Terrance sobre os desafios que estavam por vir. Agora ele só precisa encarar os desafios com tranquilidade e dar o seu melhor. A arena em si foi construída com pedra de recuperação, o material mais tradicional e amplamente aplicável. A arena era retangular, atendendo às dimensões oficiais para partidas da liga. O teto tinha cerca de 10 metros de altura e podia ser aberto para permitir ampla luz e desempenho ideal para Pokémon do tipo voador. A arena estava localizada no centro da sala de batalha, facilitando para os espectadores tanto no nível superior quanto no inferior verem cada movimento feito no campo. No entanto, o fluxo aparentemente interminável de pessoas entrando no ginásio de Falarbor fez as crianças da velha Casa Verde estremecerem ligeiramente. Deve haver centenas de pessoas aqui. O irmão Terrance realmente vai lutar contra cada um deles? Taiga disse, seu rosto redondo franzido de preocupação. Embora ele tivesse confiança em Terrance, o número de pessoas era simplesmente demais. Não se preocupe, Shizana o tranquilizou. Você não vê que o irmão Terrance ainda está perfeitamente calmo? Scarlett estava assumindo o papel de árbitro pela primeira vez diante de uma multidão tão grande. Era também sua primeira aparição oficial como árbitro de batalha, e ele parecia mais nervoso que Terrance. Às 8 horas, a arena de batalha no ginásio Falarbor estava completamente lotada. Terrance, tenha cuidado durante as batalhas, vovó Arlan estava mais preocupada com Terrance. Ela deu a ele outro lembrete assim que Terrance estava prestes a pisar na arena. Vai ficar tudo bem, não se preocupem. Terrance respondeu com um sorriso, tranquilizando a todos. Rina e Miu cerraram seus pequenos punhos nervosamente. A escala desse evento era esmagadora para elas. Elas também aprenderam com Shizana o quão importante esse desafio era para Terrance. Infelizmente, elas não sabem como ajudar Terrance. Terrance. A Ian começou, mas depois hesitou. Está tudo bem. Vou tomar cuidado. Terrance apenas assentiu. Não havia tempo para uma longa conversa agora. Ele decidiu que aliviaria as preocupações de todos com os resultados da primeira batalha. Já que ele havia aceitado o desafio, ele não iria se acovardar. Dentro do local de batalha do ginásio Falarbor, embora Terrance ainda não tivesse aparecido, a sala estava tomada por um burburinho constante de conversas, criando um barulho avassalador. Mesmo quando alguns sugeriram silenciar, era impossível silenciar tantas vozes ao mesmo tempo. Mas, de repente, a sala caiu num silêncio inesperado. Quieto. Muitos ficaram surpresos com o silêncio repentino. Enquanto uma atmosfera pesada se instalava no local, todos notaram uma figura caminhando lentamente em direção à arena. Com cabelos curtos, castanhos e tingidos de dourado, quem mais poderia ser senão Terrance? Capítulo 403. Raio de gelo deslumbrante. A estrela principal chegou. Conforme a figura entrava lentamente no local, muitas pessoas viraram seus olhares para ele. Era essa mesma pessoa que tinha sido o assunto da região em Oin não muito tempo atrás. Bem-vindos todos que viajaram de longe. Parando no centro da arena, Terrance falou para a multidão. Embora eu esperasse que muitos treinadores aparecessem, esse número realmente me assustou. Seu olhar varreu os treinadores parados do lado de fora da arena, prontos para a batalha, ou aqueles que eram simplesmente espectadores. Uma inexplicável sensação de excitação surgiu dentro de Terrance. Com medo? Muitos deles olharam para a expressão calma e composta de Terrance, não encontrando nenhum sinal de que ele estivesse assustado. Ele lembrou como, quando chegou a este mundo pela primeira vez, até mesmo assistir a uma batalha de concurso comum na TV o emocionou. A sensação de batalhar sob os olhos atentos de todos foi algo que ele experimentou pela primeira vez na torre de batalha em Cidade de Larousse. Um treinador com habilidades decentes, mas que nunca colecionou emblemas seriamente para participar da conferência da liga, pode ser descrito como raro. Coincidentemente, o caminho de desenvolvimento de Terrance tem sido tudo menos convencional. As batalhas na torre de batalha de Cidade de Larousse, embora atraíssem muita atenção e tivessem muitos espectadores, Terrance sentiu que faltava um certo sabor, especificamente a sensação de ser o centro das atenções de todos. Em contraste, no ginásio Falarbor, cada pessoa presente veio especificamente por causa dele, diferente da atmosfera mais casual e rotineira da torre de batalha. Todos os olhos estavam em Terrance, curiosamente esperando para ver como ele começaria esse desafio. Como ele já havia emitido um convite para a batalha, estivesse ele chocado ou não, a batalha tinha que continuar. Até mesmo a mídia, escondida entre os espectadores, observava Terrance de perto, registrando cada movimento seu. Assim que a atmosfera começou a deixar muitos treinadores ansiosos para subir no palco e derrubar Terrance para roubar os holofotes. Terrance lentamente levantou um braço e estendeu um único dedo. Ao ver isso, a boca do treinador que havia sido completamente golpeado pela Galade de Terrance se contraiu, como se ele já pudesse prever o que estava prestes a acontecer. Parece que há muitos desafiantes. Para garantir que cada treinador que deseja batalhar tenha chance, cada um de vocês terá apenas uma oportunidade. Envie seu Pokémon mais forte, ou não haverá chance de arrependimentos.
Assim que essas palavras foram ditas, aos olhos de quem estava de fora, parecia que ele já havia se posicionado para uma vitória certa, enquanto outros pareciam estar superestimando suas capacidades. Os espectadores antes calmos quase explodiram em indignação, mas ao verem a enfermeira Joy e a oficial Jenny presentes, eles reprimiram suas emoções, decidindo dar uma lição em Terrance na batalha. A seguir, forneceremos aleatoriamente cartões numéricos de acordo com a disposição dos seus assentos. Qualquer um que queira me desafiar pode solicitar um cartão, e a ordem de batalha seguirá o número no cartão, anunciou Terrance. Assim que ele terminou de falar, as crianças da velha Casa Verde começaram a se mover pela multidão. Treinadores ansiosos para desafiar Terrance levantaram suas mãos e receberam um cartão dobrado das crianças. Quando você abrir seu cartão, verá um número nele. O desafiante com o número 1 irá primeiro, seguido pelo resto em ordem numérica, Terrance explicou com um sorriso, olhando ao redor. Uma jovem sentada na primeira fila levantou-se de repente, parecendo surpresa. Eu consegui o número 1. Ignorando os olhares invejosos dos outros, a garota deu um passo à frente, nervosa e animada, assumindo sua posição oposta a Terrance. Olá, Terrance cumprimentou educadamente com um aceno de cabeça. Não vamos perder tempo e começar logo, ele continuou. Antes de começarmos, deixe-me me apresentar. Sou Terrance, o líder de ginásio do ginásio de Falarbor de Cidade de Falarbor. Por favor, me guie. Você está recitando um trava-língua? Eu sou Simone, de Cidade Falvim. Por favor, me oriente. Terrance. Embora nem todos pudessem ir primeiro, parecia que todos que recebessem um cartão numérico eventualmente teriam a chance de desafiar Terrance, o que fez as pessoas que planejavam batalhar com Terrance respirarem aliviadas. Além disso, assistir aos Pokémon de Terrance de antemão parecia uma boa oportunidade. Eu serei o árbitro desta partida. As regras são simples, é uma batalha 1 contra 1. Os participantes são Simone de Cidade Falvim e Terrance de Cidade de Falarbor. Treinadores, por favor, enviem seus Pokémon. Como grupo desafiado, Terrance foi o primeiro, jogando sua Pokébola elegantemente. Ele estava usando a mesma roupa quando participou do grande festival, e combinado com sua aparência limpa e bonita, fez algumas das garotas na plateia corarem, achando-o inesperadamente charmoso. Altaria, hein? Olhando para a figura azul e branca circulando no céu, Simone colocou uma mão no peito, tentando ao máximo suprimir o batimento cardíaco. Ela respirou fundo e disse, nesse caso vá a meu parceiro, Smoshun. Smoshun é um pequeno Pokémon que lembra uma garotinha. Ele tem uma cabeça grande com cabelos dourados, pele rosa, olhos grandes e lábios grossos. Sua barriga vermelho arroxeada dá a impressão de que ele está usando calças. Enviar um Pokémon do tipo gelo para explorar a vantagem do tipo, hein? Mas os treinadores na plateia variavam em habilidade, e suas perspectivas sobre a batalha diferiam. Ver Simone enviar Smoshun fez com que muitos franzissem as sobrancelhas. Olhando para a Altaria com seu corpo azul celeste e penas imaculadas, parece ser um Pokémon bem criado, valioso e poderoso. Nessa situação, mesmo que Smoshun tenha uma vantagem de tipo, muitas pessoas não estavam otimistas sobre as chances de Simone. Terrance já havia dito isso antes da batalha. Todos têm apenas uma chance, e o oponente pode enviar Pokémon de acordo com sua própria estratégia, ou pode enviar seu Pokémon mais forte imediatamente. Qualquer que fosse a escolha, não era algo com que Terrance se preocupasse. Há muitos treinadores como Simone, e Terrance já havia antecipado os variados níveis de batalhas que enfrentaria. Com um leve sorriso ele aguardou. Quando Scarlet anunciou o início da batalha, faíscas pareceram voar entre os olhos dos dois treinadores. Smoshun, raio de gelo. Um raio de gelo frígido se formou nos braços pálidos de Smoshun e disparou em direção à Altaria. A expressão de Terrance permaneceu inalterada. Usaremos o raio de gelo também. A Altaria também liberou raio de gelo, mas diferente do raio de gelo de Smoshun, este era de tirar o fôlego. Ao comparar os dois movimentos idênticos, o raio de gelo de Altaria parecia estar banhado em inúmeras luzes, emitindo um brilho azul claro e hipnotizante. Essa ilusão visual era inteiramente devido à névoa gelada girando em torno do raio de gelo. Além do raio azul gelado riscando o ar como um relâmpago, havia fios de névoa gelada de gelar os ossos envolvendo a energia, girando em torno dela como se estivessem fazendo uma peregrinação. A névoa era nebulosa, às vezes espessa, às vezes tênue, e além de seu esplendor, apenas algumas pessoas conseguiam discernir o significado mais profundo dentro dela. Poderia ser. Capítulo 404. 191 desafiantes. Alguns treinadores ficaram levemente chocados. A ilusão deslumbrante do raio de gelo parecia derivar inteiramente do ar frio girando em torno do raio de energia, que era claro o suficiente. Mas por que ele é tão condensado? O ar frio ao redor do raio de gelo de Smoshun, embora aparentemente impressionante, estava visivelmente se dispersando conforme o raio viajava. No entanto, do lado de Altaria, a energia do raio de gelo parecia estar condensada com uma técnica notável. A energia gelada estava selada dentro do próprio raio, sem nenhum traço de vazamento. Foi tudo fachada? Não. Quando os dois raios de gelo se chocaram e suas ondulações de energia colidiram, o resultado tirou diretamente o raio de gelo de Smoshun do curso. No entanto, o raio de gelo de Altaria manteve sua coesão original, viajando pela névoa fria e atingindo Smoshun em pânico em cheio. Rachadura. O raio de energia explodiu, não como um único ponto de impacto desferindo um golpe fatal em Smoshun, mas como inúmeras energias geladas varrendo todo o corpo de Smoshun, envolvendo-o em frio. Rachadura. O som de gelo se formando ecoou enquanto Simone engolia nervosamente. Smoshun, um Pokémon do tipo gelo, tinha sido congelado? Como exatamente esse raio de gelo funciona? Smoshun não pode lutar. O vencedor é Terrance.
O gelo imobilizou Smoshun por 10 segundos sem que ele conseguisse se soltar, então Scarlet prontamente pronunciou o julgamento. A primeira batalha foi moleza, hein? As crianças da velha Casa Verde ficaram surpresas ao ver a vitória sem esforço de Terrance. Derrotar o oponente com apenas um movimento. Se as batalhas subsequentes também fossem assim, não haveria nada com que se preocupar. Na multidão, uma voz murmurou suavemente audível apenas para seu dono. A maestria do raio de gelo de Altaria atingiu um nível que nem mesmo muitos Pokémon do tipo gelo conseguem atingir. Seu poder não é avassalador, nem mesmo excede o raio de gelo de Smoshun. Mas a maneira como Altaria o usou é o que o torna tão problemático. A voz pertencia a Kotoko. Observando a Altaria de Terrance em ação, ela se lembrou de sua identidade como um coordenador top. Era essa força que o estilo de um coordenador poderia conceder a um treinador excepcional? Essa abordagem única para executar uma mudança com aplicação tão meticulosa parece ser algo que somente um coordenador poderia alcançar. Venceu a primeira batalha. Terrance olhou para o Smoshun derrotado sem qualquer sinal de surpresa. Não era apenas sobre o movimento raio de gelo, Altaria tinha sido seu foco principal pelos últimos 4 meses. Enquanto mantinha seu regime de treinamento usual, ele também herdou toda a experiência passada por sua mãe, a Altaria Senhor Supremo do Monte Chimney. Um raio de gelo, carregando um nível de energia menor que o movimento do Smoshun do oponente, conseguiu dominar o oponente por meio de um método de execução único. Ao incorporar conceitos de coordenação em aspectos como a forma do movimento, estrutura interna e ângulo, o movimento mais fraco triunfou. De certa forma, a compreensão de alguns conceitos de um coordenador supera a da maioria dos treinadores que dependem apenas da força bruta. Se um coordenador com fortes conceitos de coordenação também tivesse força absoluta para apoiá-lo, seu poder seria, sem dúvida, aterrorizante. Wallace foi um exemplo disso, assim como Terrance. Como esperado de um coordenador, muitas pessoas, ao verem o deslumbrante raio de gelo de Altaria, presumiram que o movimento deve ter drenado bastante a resistência de Altaria. Esse pensamento os deixou um pouco à vontade, já que Simone, a primeira desafiante, não parecia particularmente forte. Eiken, por que você parece tão distraído? A propósito, por que você não pegou um cartão numérico antes? Você não está planejando desafiá-lo? Desafio? Esquece. Aquele cara. O que você quer dizer? A pessoa ao lado de Eiken perguntou surpresa. Terrance e aquele Altaria. Eu sabia que não estava enganado. Ele é um daqueles novatos que fizeram um grande sucesso na Torre de Batalha 1 ano atrás, disse Eiken. Como frequentador regular da Torre de Batalha, ele teve uma forte impressão dos vários novatos que apareceram de repente na área para iniciantes durante aquele tempo. Terrance foi um dos mais deslumbrantes. Como novato na Torre de Batalha, ele avançou rapidamente para a área de alto nível da Torre de Batalha em um tempo incrivelmente curto. Isso foi há 1 ano. Naquela época, ele nem era um top coordenador ou um líder de ginásio. Eiken foi um dos primeiros treinadores derrotados por Terrance. Mesmo agora, ele ainda não tinha confiança para desafiar Terrance daquela época. Aquele Altaria derrotou meu Blaziken com um único investida do dragão. A força deles provavelmente cresceu ainda mais desde então. O que mais assombrava Eiken era a loucura absoluta que Terrance exibia durante seu empurrão final, fazendo Altaria usar repetidamente Dança do Dragão para se fortalecer. Cada Pokémon oponente era golpeado para longe por uma única garra do dragão, tornando-o imparável. Este raio de gelo provavelmente é só um aquecimento. Não, nem isso Eiken murmurou para si mesmo. Havia alguns outros treinadores presentes que tinham estado na Torre de Batalha naquela época. Aqueles com boas memórias até reconheceram Terrance. No entanto, já que tanto tempo se passou, aqueles que não lutaram com ele pessoalmente têm apenas uma leve impressão. Eiken, aparentemente amigo da pessoa ao seu lado, notou o cartão numérico em sua mão e sorriu. Boa sorte. Eu sou o número 2. Neste momento, após a derrota de Simone, outra pessoa rapidamente se levantou e levantou seu cartão. Este treinador parecia ter cerca de 15 anos, mais ou menos a mesma idade de 6 ou 7 de cada 10 treinadores presentes. A juventude em seus rostos ainda não havia desaparecido. Agora é minha vez de lutar. O segundo Rina murmurou enquanto contava. A essa altura, eles já tinham contado o número de cartas distribuídas, 191 no total. Isso significava que 191 pessoas queriam desafiar Terrance? E esta foi apenas a segunda. Terrance não tinha intenção de trocar de Pokémon. Com tantas batalhas pela frente, Altaria não estava nem perto de precisar de uma pausa ainda. Na verdade, se possível, Terrance pretendia confiar somente em Altaria para esmagar completamente o espírito de luta de todos os 191 treinadores. A segunda partida, Robbie da cidade Carbeal contra Terrance da cidade de Falarbor. Robbie enviou Quagsire? Que tipo de estratégia é essa? Há algo único sobre esse Quagsire? Talvez seja seu Pokémon mais forte. Além disso, Quagsire pode usar movimentos do tipo gelo. Quem sabe que tipo de plano ele está mirando? Ainda não capazes de enfrentar Terrance, muitos treinadores começaram a sussurrar entre si, especulando sobre como a batalha se desenrolaria. Mas Robbie, de pé na arena, estava se sentindo incrivelmente nervoso. Se ele perdesse, seria muito embaraçoso. Quagsire foi seu primeiro parceiro, então ele só queria ter uma performance sólida. Capítulo 405, Altaria contra Dragonite. Batalha comece. Uma labareda de chamas azul púrpura irrompeu imediatamente da boca de Altaria, incendiando o ar como se o incendiasse e adicionando uma pressão palpável à batalha. Sopro do dragão. Desta vez, ninguém esperava que Terrance fosse tão implacável, lançando o primeiro ataque logo de cara. Houve diferença no tratamento entre treinadoras e treinadores? Quagsire soltou um grito, seus olhos redondos incapazes de encolher mais.
Arrastando seu corpo roliço, ele obedeceu ao comando de seu treinador, contra-atacando o sopro do dragão com uma bomba de lama. Com suas mãos lisas de 3 dedos, ele arremessou uma bola de lama de cor marrom diretamente no sopro do dragão que se aproximava. Mas com um alto bang, Quagsire deu um pequeno passo para trás. Até mesmo seu treinador olhou em choque enquanto a bomba de lama era devorada pelo ataque, atordoado pela visão. Bum! As chamas furiosas do sopro do dragão consumiram completamente a bomba de lama e continuaram em direção a Quagsire, deixando-os completamente em pânico. O poder absoluto deste sopro do dragão era aterrorizante. Quagsire, use amnésia rápido. Percebendo o perigo, o treinador, vendo que Quagsire não conseguia se esquivar, imediatamente deu o comando para se fortalecer. A amnésia poderia aumentar a resistência de Quagsire contra o sopro do dragão. Enquanto as chamas implacáveis engoliam a bomba de lama e então engolfavam o próprio Quagsire, todos pensaram que ele poderia sobreviver. No entanto, quando a fumaça da explosão massiva se dissipou, a visão dos olhos vidrados e brilhantes de Quagsire emergiu. O segundo treinador na arena olhou fixamente, silenciosamente recuperando sua Pokébola. Foi totalmente desmoralizante. Scarlet anunciou o resultado da batalha de forma rotineira, mas muitos dos treinadores presentes estavam começando a duvidar de si mesmos. Duas pessoas já tinham sido derrotadas com um único movimento. Terrance e sua Altaria eram realmente tão poderosos? Um nocaute com um só golpe. A batalha tinha chegado apenas à segunda partida, mas o local ficou visivelmente mais silencioso. Embora não estivessem lutando diretamente contra Terrance, os treinadores que se apresentaram ainda faziam parte do grupo que o desafiava, e só isso diminuiu significativamente o entusiasmo deles. Altaria, pulso do dragão. A voz calma de Terrance se espalhou pelo local. Esse comando, quantas vezes ele já o havia emitido? Raio de gelo, sopro do dragão, pulso do dragão. Não importa o oponente, nenhum Pokémon consegue sair ileso de um único ataque de Altaria. Inacreditável. Ele está ainda mais forte do que há um ano. Aiken ficou surpreso. Ele ainda está se segurando. Kotoko não conseguia expressar suas emoções. Ela não acreditava que esta Altaria aparentemente bem treinada fosse mais fraca que o explosivo Arcanine a tal ponto drástico. A única possibilidade era que o oponente de Terrance fosse muito fraco, permitindo que Terrance e Altaria os derrotassem usando uma maneira tão indiferente. Treinador número 7, por favor, suba rapidamente ao palco. Scarlet chamou, franzindo a testa enquanto olhava ao redor da multidão. Ninguém? Terrance e Altaria estavam calmamente na arena, esperando o 7º desafiante aparecer. Mas com o passar do tempo ficou claro, ninguém estava se apresentando. Finalmente a percepção chegou, alguém havia desistido. Depois de testemunhar Terrance e Altaria derrotando 6 treinadores sem esforço, alguém perdeu o espírito de luta e decidiu não lutar. Covarde. Naquele momento, um jovem se levantou, levantando seu cartão de número. Eu sou o número 8. Já que o 7º treinador desistiu, é minha vez, certo? Eu sou Aron da cidade de Riga e estou aqui para derrotar você. A confiança de Aron irradiava enquanto ele se levantava, um contraste gritante com os treinadores anteriores. Muitas pessoas caíram em pensamentos profundos ao ver seu rosto. Não foi até que ele entrou lentamente na arena, aparecendo mais claramente diante de todos, que uma pergunta foi ouvida. Aron. Esse é o Aron, o vice-campeão da Conferência Sempre Grande? O vice-campeão da Conferência Sempre Grande, Aron. Muitos treinadores trocaram olhares chocados ao se lembrarem dele. Se os 6 desafiantes anteriores eram relativamente desconhecidos, então Aron já era um tanto famoso. Particularmente memorável foi o formidável Pokémon do tipo dragão de Aron, que lhe rendeu inveja de muitas pessoas durante a conferência. É ele! A expressão desdenhosa do desafiante que havia sido derrotado pelo Galade de Terrance finalmente mudou. Os 6 primeiros desafiantes nem eram comparáveis a ele, muito menos capazes de desafiar esse líder de ginásio monstruoso. Mas Aron era diferente. Ele havia observado de perto o desempenho do oponente na Conferência Sempre Grande, mesmo que não tivesse lutado contra ele. Aron era incrivelmente forte, especialmente seu Dragonite. Terrance e Aron trocaram saudações de batalha, e então Aron jogou sua Pokébola. Parece que ele é um treinador bastante conhecido? Terrance ficou mais sério ao ouvir os murmúrios da multidão. Rugido. Até que um Pokémon que lembrava um dragão apareceu, exalando uma aura poderosa. Seus grandes olhos cinzentos estavam fixos intensamente em Terrance e Altaria. Com um golpe de sua mão de 3 garras, ele soltou um rugido intimidador, instantaneamente colocando Terrance em alerta. Neste momento, a aura de Dragonite pareceu ofuscar Altaria, que já havia vencido 6 batalhas consecutivas. Desde o começo, ela começou a afirmar seu domínio. Da perspectiva da espécie, Dragonite tinha uma vantagem natural sobre a Altaria. No entanto, a Altaria de Terrance era a única. Ela não dava atenção à intimidação e continuava a voar por aí despreocupada. Ao ver isso, Terrance sorriu de repente. 4 meses atrás, o tipo menos temido de Altaria era o tipo dragão. 4 meses depois, o tipo mais proficiente de Altaria para lidar ainda é o tipo dragão. Em termos de tipo, nenhum Pokémon tinha uma vantagem clara. Mas quando se tratava da linhagem de dragão de Altaria, Terrance não tinha visto nenhum Pokémon do tipo dragão com um talento superior ao de Altaria, exceto o Garchomp de Cynthia. Talvez aquele campeão de canto possa ter um Pokémon assim. Talvez o Elite Dragão de Oin também possa. Mas esse Dragonite antes dele? Absolutamente não. Enquanto as asas curtas de Dragonite batiam, a batalha começou. Aron não perdeu tempo, comandando Dragonite para se aproximar e usar Garra do Dragão, sem dar a Altaria um momento para reagir. Uma onda de energia verde condensou-se em uma arma longa e afiada nas garras de Dragonite, que balançou com imensa força. Os espectadores perceberam que este poderia finalmente ser um oponente equilibrado para Altaria. Talvez finalmente eles testemunhariam uma batalha onde Altaria fosse forçada a usar sua força total. Altaria, Garra de Dragão.
Terrance, imperturbável pela investida agressiva de Dragonite, instruiu Altaria a contra-atacar com o mesmo movimento. Uma onda de energia azul púrpura se formou em uma garra brilhante enquanto Altaria se preparava para enfrentar o ataque de frente. Dois movimentos idênticos lançados por dois Pokémon diferentes do tipo dragão colidiram em um confronto poderoso. Boom! Talvez por orgulho, nenhum dos Pokémon se esquivou, deixando os dois ataques colidirem diretamente um com o outro. A expressão de Dragonite se contorceu em uma careta feroz, enquanto os olhos de Altaria queimavam com um fogo feroz. A onda de choque massiva se espalhou, acompanhada por uma explosão estrondosa. As pupilas de Aron se contraíram. Dragonite, estava sendo dominado? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 406, Matador de Dragões Altaria. Soltando um grito de dor, Dragonite retraiu seu braço, encarando Altaria em alarme. A garra do dragão do oponente era assustadoramente poderosa. A onda de energia paralisou o braço de Dragonite, deixando-o dormente sem resposta até agora. Assim que Aron e seu Dragonite ainda estavam em choque com o poder da garra de dragão de Altaria, olhando nos olhos de Dragonite, lançou seu segundo ataque. Desta vez, uma onda sonora rosa disparou. Seu método de ataque bizarro deixou Aron e Dragonite perplexos, nunca tendo encontrado tal movimento antes. Bom, primeiro Dragonite foi forçado a recuar pela garra do dragão. Então, a estranha onda sonora rosa, como uma onda de choque massiva, atingiu o corpo de Dragonite. Os olhos de Dragonite quase rolaram para trás quando ele foi lançado voando, mal conseguindo se firmar usando suas asas. Como isso é possível? Apenas uma onda sonora tem tanto poder. A expressão de Aron mudou quando ele gritou: Dragonite, fique calmo. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Os espectadores não conseguiam acreditar que um Pokémon tão poderoso quanto o Dragonite pudesse ser destruído pelo grito de Altaria. Que tipo de movimento é esse? Rosnar? Cantar? Isso é impossível. Não foi só Aron que ficou atordoado. Muitos treinadores sacaram seus Pokédex para procurar informações sobre esse movimento misterioso. Mas no final, tudo o que conseguiram encontrar foi nenhum dado disponível. Acabou. Terrance suspirou suavemente. Ele esperava que Dragonite o surpreendesse, mas não surpreendeu. Se esta fosse a Altaria de 2 anos atrás, talvez os dois Pokémon pudessem ter lutado uma batalha emocionante. Mas agora, eles estavam simplesmente em níveis diferentes. Explosão lunar. Boom! Dragonite, tendo acabado de estabilizar seu corpo, nem teve tempo de reagir. Foi instantaneamente envolvido por um raio de energia que pareceu suprimir toda sua linhagem, deixando-o atordoado. Dragonite. Explosão lunar, um movimento do tipo fada. Uma lua radiante apareceu acima de Dragonite, reunindo incontáveis luares em um raio que deu um golpe fatal. Bang! O corpo de Dragonite foi instantaneamente envolvido pelo luar, transformando-se em um brilho branco deslumbrante que irradiava em todas as direções. Diante de um movimento desconhecido que nunca havia encontrado antes, Dragonite nem sabia como resistir. Ele só podia deixar o raio de energia aterrorizante invadir seu corpo. O Dragonite de Aron foi instantaneamente coberto por inúmeros ferimentos da explosão, enquanto o ataque combinado de voz desarmante e explosão lunar o atingia simultaneamente. Até Dragonite, neste momento, havia se tornado incrivelmente fraco. Aron ainda não tinha ideia do que tinha acabado de acontecer. Ele nunca soube que Altaria podia usar um movimento baseado em som. Nem sabia o que era aquela lua estranha. Altaria bateu suas asas, continuando a pairar no ar. A lua gradualmente desapareceu, mas o luar brilhante ainda permanecia, como se celebrasse a vitória de Altaria. Seja o próprio Aron, os outros treinadores ou a mídia ao redor, todos ficaram sem palavras. O Pokémon As do segundo colocado da conferência Sempre Grande, Dragonite, um dos Pokémon mais raros da região de Kanto, foi completamente suprimido e derrotado implacavelmente por Altaria? Ninguém poderia imaginar que o que era esperado para ser uma batalha equilibrada terminaria com Dragonite sendo derrotado de forma tão ignominiosa. Que movimento foi esse? Muitos ainda estavam intrigados com isso. Todos tinham testemunhado o poder daquele movimento. Ele fez Dragonite gritar de agonia, provando ser super efetivo. Um movimento com poder tão imenso seria cobiçado por qualquer treinador. Até o vice-campeão da conferência Sempre Grande foi facilmente derrotado por ele. Quão forte ele é! A essa altura, as câmeras da mídia já haviam abandonado qualquer pretensão de sutileza, capturando cada detalhe da vitória dominante de Altaria sobre Dragonite. Os dois movimentos do tipo fada que Altaria aprendeu com sua mãe ao longo de 4 meses estavam agora sendo revelados ao público pela primeira vez. Embora ainda não totalmente dominados, a eficácia dos movimentos em batalha superou até mesmo as expectativas de Terrance. Em apenas 4 meses, Altaria não só herdou toda a experiência de batalha de sua mãe e compreendeu os movimentos, mas com os imensos recursos que investi. Sua força base atual rivaliza com o que ela poderia alcançar após uma única dança do dragão 4 meses atrás. Seu controle sobre seus poderes também melhorou significativamente. Terrance calmamente apreciou os olhares atônitos dos treinadores ao redor. Agora, a força de Altaria estava em um nível totalmente novo. Para derrotar até mesmo o Pokémon As do segundo colocado da conferência Sempre Grande com tanta facilidade, provavelmente não havia mais rival entre seus pares. Para encontrar um Pokémon que pudesse se igualar a Altaria, seria preciso recorrer aos treinadores experientes da Liga dos Campeões, aqueles que disputam as posições da elite dos 4. Mas entre esses treinadores, quantos tinham menos de 15 anos? Mesmo aqueles com menos de 20 anos eram raros. Quanto aos treinadores que tinham entrado recentemente na Liga dos Campeões, seus Pokémon não seriam muito diferentes do Dragonite de Aron e, portanto, eles não teriam chance contra Altaria. Uau! Incrível! As crianças da velha Casa Verde estavam em êxtase, gritando de excitação e torcendo loucamente por Terrance. Aron, que tinha entrado confiantemente na arena, saiu com profunda má vontade. Mesmo até o fim, ele não conseguia acreditar que tinha sido derrotado tão facilmente.
A força do vice-campeão da conferência é sempre grande. Quando ele se tornou tão frágil, ele começou a duvidar de si mesmo. Não tem mais ninguém? Após a desistência do desafiante número 7, o estádio ficou em um breve silêncio após a partida de Aron. Ninguém se apresentou. A demonstração de poder de Altaria já havia provado sua força. Qualquer treinador que não fosse cegamente confiante demais, depois de testemunhar a batalha entre Altaria e Dragonite e avaliar suas próprias capacidades, certamente pensaria duas vezes, a menos que acreditassem que estavam no nível do campeão da conferência sempre grande. Quem ousaria dar um passo à frente e arriscar ser derrotado instantaneamente na frente de tantas pessoas? Número 9. Desiste, Scarlet anunciou lentamente. Terrance levantou a mão dizendo, pretendo trocar de Pokémon. Da situação atual, estava claro que a maioria dos treinadores tinha sido intimidada pela derrota esmagadora de Dragonite por Altaria e não ousou desafiá-lo. Embora Terrance esperasse usar apenas Altaria para varrer os oponentes restantes, isso seria muito arrogante. Entre os treinadores presentes provavelmente ainda havia alguns que eram mais fortes do que Aron, simplesmente não era a vez deles de agir ainda. Altaria, como Pokémon as de Terrance, precisava recuperar sua resistência por enquanto. Além disso, era justo dar aos outros Pokémon uma chance de mostrar sua força. Afinal, eles treinaram duro para esse momento. O pedido de Terrance para trocar de Pokémon trouxe alívio para muitos. Talvez o próximo Pokémon de Terrance seja mais fácil de lidar. O desafiante número 10 se levantou nervosamente, seu rosto um tanto pálido. Se não fosse por seus amigos próximos que sabiam seu número atribuído, ele poderia ter considerado desistir também. Mas agora que todos sabem, fugir sem lutar só traria mais vergonha. Com um leve suspiro, o treinador de camisa azul só podia esperar que o próximo Pokémon de Terrance fosse mais amigável que Altaria. Esperançosamente. Capítulo 407. Sobrevivente. Terrance estava na arena, esperando seu próximo oponente dar um passo à frente. Ele tinha acabado de chamar de volta seu Altaria e ainda tinha que enviar seu próximo Pokémon. O som de passos apressados ecoou, e um garoto de camisa azul abriu caminho pela multidão, ofegando pesadamente enquanto falava. Eu sou Cullen, de cidade de Malville. Olá, Terrance assentiu levemente. Vamos começar. Ambos tomaram suas posições. Assim que Scarlet anunciou o início da batalha, um leve sorriso apareceu nos lábios de Terrance e ele varreu seu olhar por toda a plateia de um lado da arena. Hoje, você pode se exibir à vontade, ele disse casualmente enquanto jogava Pokébola. Já fazia muito tempo desde que Arcanine lutou com todo seu coração. Ao contrário de Altaria, cujo breve descanso poderia restaurar sua resistência, Arcanine ficava mais forte e energizado quanto mais lutava. Seguindo o comando de Terrance, Arcanine deu um passo à frente, seus olhos ferozes olhando para o crawl-down enviado pelo treinador adversário. Terrance sorriu fracamente. 10, 20, 30... Quantos treinadores Arcanine poderia derrotar antes de ficar completamente exausto? O treinador adversário estava bem ciente da força formidável de Terrance. Mesmo com uma vantagem de tipo, ele não ousou subestimar Arcanine. Crawl-down, raio de bolha. No final, o treinador decidiu começar com um movimento de sondagem. Crawl-down, afinal, era um Pokémon bruto que adora batalhar. No entanto, ao ver o rosto majestoso de Arcanine, seu coração tremeu, assustado com seu rugido. Pop, pop, pop. Balançando suas enormes pinças, Crawl-down lançou inúmeras bolhas diretamente em Arcanine. Investigando, hein? Arcanine sorriu e ao comando de lança-chamas de Terrance, ele liberou um pilar de fogo flamejante. Os dois movimentos poderosos colidiram de frente, criando imediatamente uma névoa espessa, obscurecendo a visão de ambos os lados. Estrondo. De repente, uma violenta rajada de vento rasgou a névoa. Sentindo a turbulência incomum, o oponente de Terrance ficou visivelmente nervoso. Crawl-down, o inimigo está se aproximando. Fique alerta e prepare-se para usar o Crabamer. Crawl-down levantou as pinças, os olhos fixos na névoa que se dissipava lentamente. Na multidão, Kotoko observava Crawl-down com uma expressão simpática. Com o poder explosivo de Arcanine, Crawl-down pode reagir a tempo? De repente, uma sombra surgiu na frente de Crawl-down, saltando da névoa. A névoa rodopiante pareceu se separar, deixando um buraco enorme em seu rastro. Estrondo. Isto é carga selvagem. Ao ver a sombra envolta em luz dourada como uma fera feroz avançando direto em direção a Crawl-down, o treinador ficou paralisado em choque. O comando já havia sido dado. Diante do ataque surpresa de Arcanine, se Crawl-down conseguiria lutar contra ele dependeria inteiramente de si mesmo. Bum! No momento crítico, Crawl-down, que havia se preparado com antecedência, conseguiu usar Crabamer. Água surgiu em torno de suas pinças enquanto ele as balançava descontroladamente sob a imensa pressão da presença avassaladora de Arcanine. Mas apesar dos esforços de Crawl-down, Arcanine permaneceu firme em sua trajetória, seu corpo surgindo com eletricidade crepitante enquanto colidia com Crabamer. Estrondo. Em meio à explosão, a eletricidade surgiu em todas as direções, criando instantaneamente um espetáculo de tirar o fôlego. Por um breve momento, o tempo pareceu congelar. Na realidade, durou apenas um instante. Uma figura foi lançada voando para fora da explosão, batendo em uma parede antes de parar. Crawl-down. O treinador gritou alarmado ao ver o corpo inteiro de Crawl-down carbonizado pela eletricidade. Nem mesmo Crabamer conseguiu parar a investida selvagem de Arcanine. Atingido diretamente pelo movimento do tipo elétrico, Crawl-down não conseguiu mais continuar a batalha. Arcanine exalou pequenas rajadas de chamas, espalhando a névoa remanescente. Seu corpo ileso reapareceu diante dos olhos de mais de 100 treinadores, todos os quais mostraram expressões solenes. Treinadores da mesma faixa etária não conseguiam nem enfrentar nenhum dos Pokémon de Terrance, e cada encontro terminava em uma derrota rápida e decisiva. A disparidade absoluta de força era impressionante.
O próximo desafiante deu um passo à frente, sem muita confiança. A essa altura, ninguém estava pensando em derrotar Terrance e roubar ousadamente seus holofotes. Estava claro que sua reputação generalizada era bem merecida. Excluindo os treinadores que já tinham subido ao palco, menos de 20 dos desafiantes restantes ainda exalavam forte espírito de luta. Esses eram indivíduos altamente confiantes em suas habilidades ou aqueles cujas personalidades eram tais que se recusavam a recuar diante de um desafio, não importando quão poderoso fosse o oponente. O próximo oponente de Arcanine era um Onix, um Pokémon pesado. A estratégia do treinador adversário era confiar na defesa incrível de Onix para resistir aos ataques de Arcanine, então esperar o momento certo para selar os movimentos de Arcanine. No final das contas, ele planeja usar o corpo enorme de Onix para restringir Arcanine até que ele não consiga lutar. Entretanto, Arcanine pisou agilmente no chão, nas chamas e no corpo de Onix antes de colidir repentinamente com a testa de Onix. Bum! Uma explosão de chamas explosivas irrompeu com um estrondo alto, acompanhada pelo tremendo impulso gerado pela carga acelerada de Arcanine. Bombardeio de chamas foi desencadeado de uma maneira tão indiferente por Arcanine. Onix sacudiu sua cauda, tremendo todo. Neste momento, seu rosto estava completamente carbonizado, sofrendo de queimaduras graves, e seus olhos mal conseguiam abrir. Impossível! Muitas pessoas exclamaram. Nem Onix conseguiu resistir a um único ataque de Arcanine? Altaria era uma coisa, mas esse Arcanine, que tipo de monstro é esse? Vendo isso, a maioria dos treinadores que esperavam para subir ao palco mal conseguiam permanecer sentados. Parecia que seriam derrotados em menos de 2 minutos. Principalmente com o olhar predatório de Arcanine varrendo a multidão, como se estivesse procurando sua próxima presa, isso causou arrepios na espinha deles. Ele está se segurando? Não parece que Arcanine usou o traje, refletiu Kotoko. Ela se lembrou de sua batalha com Arcanine quando ele enfrentou seu Sandslash. Naquela época sua selvageria era ainda mais intensa, e sua velocidade superava em muito o que ele exibia agora. Já fazia 4 meses desde aquela batalha, e Kotoko duvidava que Terrance não tivesse feito nenhum progresso naquele tempo. Por outro lado, além daquele Dragonite, todos os outros Pokémon que entraram em campo não passaram de lixo. Kotoko sorriu. Ela estava confiante de que até mesmo seu Sandslash poderia derrotá-los instantaneamente com um único movimento. De 300 pessoas, apenas uma dúzia sobreviveu. Terrance pode estar entre os 3 primeiros em termos de força. Pensar que o garotinho daquela época poderia crescer tão poderoso sem passar por esse tipo de provação sangrenta. Mas quando Kotoko se lembrou do treinador entre os sobreviventes que podia usar Aura e seu Lucario, suas pupilas de repente se contraíram e suas emoções ficaram complicadas. Se fosse ele, esqueça Terrance, até mesmo a Elite 4 poderia não ser páreo para ele. Ele provavelmente era o treinador mais forte da geração mais jovem. Capítulo 408. Participante da Liga dos Campeões, líderes de ginásio. Antes de sair, essa pessoa mencionou algo sobre se preparar para retornar à Ilha do Pesadelo. Não tenho certeza se ele conseguiu. Embora Kotoko não quisesse se lembrar de suas experiências na Ilha do Pesadelo, as provações sangrentas que ela suportou lá ao longo dos anos deixaram uma profunda impressão. Ela não conseguia deixar de pensar nelas de vez em quando. Um último aviso, se você não responder, será considerado perda. Scarlet já havia feito esse anúncio inúmeras vezes. Depois disso, Arcanine varreu facilmente os Pokémon de vários desafiantes. O processo só poderia ser descrito como sem esforço. Havia apenas alguns desafiantes cujas habilidades estavam perto do nível dos 8 melhores da Conferência Sempre Grande. Isso deixou Terrance e Arcanine totalmente desinteressados. Mas considerando a idade dos desafiantes, Terrance deixou passar. Você é Domador Kizuki, certo? Eu já vi você em batalhas da Liga dos Campeões, um treinador com qualificações da Liga dos Campeões, Domador Kizuki. De repente houve uma comoção na multidão. Um treinador de pele escura, parecendo surpreso, olhou para a pessoa que se levantou e se dirigiu a ele, sentindo-se um pouco perplexo. Sim, meu nome é Kizuki. Qual é o problema? O homem retrucou com raiva, já estou farto disso. Já que tem um treinador tão forte como você aqui, por que não se levanta e vai desafiar logo? Deixar um bando de pessoas que não aguentam nem um movimento subir lá é uma perda de tempo. Assim que ele terminou de falar, inúmeros olhares hostis se voltaram para ele. Mas o homem não se importou nem um pouco e continuou corajosamente. Não suporto pessoas que não conhecem seus limites. Alguém aqui já ficou entre os 4 primeiros da conferência da liga? Se não, não vejo sentido em vocês tentarem desafiar. Em vez disso, por que não deixar os treinadores fortes subirem e economizarem o tempo de todos? A hostilidade da multidão se intensificou em relação ao treinador, mas ele apenas bufou e disse: o treinador da Liga dos Campeões, Kizuki, já está aqui. Se alguém acha que é mais forte do que ele, sinta-se à vontade para desafiar primeiro. Kizuki deu um sorriso irônico e disse: Ei, amigo, você está me colocando em um pedestal aqui. Olha, meu número é 79 e ainda falta muito para minha vez. Além disso, há muitos treinadores aqui que são tão fortes quanto eu. Ao contrário do homem impaciente, Kizuki não provocou a multidão. Desculpe, eu não queria causar confusão. Vamos apenas seguir as regras, ok? Participante da Liga dos Campeões? A curiosidade de Terrance foi despertada pela comoção. Ele olhou e viu um garoto que parecia ter uns 15 anos, talvez 17 ou 18 no máximo. Alguém assim realmente veio aqui? Liga dos Campeões? O que é isso? Entre os muitos treinadores que inicialmente foram provocados pelo homem impaciente, alguns agora falavam confusos. Eu nunca ouvi falar da Liga dos Campeões. Mas você conhece a competição Desafio Elite 4 e a competição Desafio Campeão, certo? Essas duas competições fazem parte da Liga dos Campeões.
As partidas Elite 4 são essencialmente a segunda metade da Liga dos Campeões, enquanto a competição Desafio Campeão é o estágio final. Em toda a região de Hoenn, apenas um número muito pequeno de treinadores se qualifica para a Liga dos Campeões. A propósito, mesmo vencer a conferência sempre grande só garante a qualificação para entrar na Liga dos Campeões. O homem impaciente que havia falado antes agiu como se ele próprio fosse um treinador da Liga dos Campeões, gabando-se arrogantemente. O clube do Mar Profundo da minha família tem treinadores com qualificações da Liga dos Campeões. Então, batalhas nesse nível são realmente chatas. Podemos muito bem deixar Domador Kizuki se apresentar mais cedo. Se ele não consegue lidar com isso, então não há como o resto de vocês conseguir. Então ele é filho de um novo rico. Kizuki olhou para o homem surpreso. Ele tinha ouvido falar do Clube do Mar Profundo, um clube fundado por um pequeno comerciante que depois de ficar rico de repente por algum motivo, decidiu se aventurar na indústria de treinadores. O clube realmente havia contratado alguns treinadores com qualificações da Liga dos Campeões, graças aos fundos substanciais investidos. Kizuki não esperava encontrar o filho do dono do clube aqui. Tão convencido, você não tem medo de desonrar o Clube do Mar Profundo? Você não vai apanhar quando chegar em casa? Incluindo Terrance, os lábios de muitas pessoas se contraíram enquanto olhavam para o homem. No entanto, suas palavras forneceram uma boa oportunidade para educar muito sobre a Liga dos Campeões. Enquanto a maioria das pessoas estava familiarizada com a conferência sempre grande, as partidas Elite 4 e a partida do campeão, elas não sabiam muito sobre as competições fundamentais que levavam as partidas Elite 4 e a partida do campeão. Como resultado, o treinador conhecido como Domador Kizuki de repente se viu no centro das atenções de muitos olhares, o que o deixou bastante desconfortável. Então, você está dizendo que é mais forte que o campeão da conferência sempre grande? Se for esse o caso, por que você não dá um passo à frente? Sim, sou o número 19. Se for um problema, estou disposto a trocar números com você. Embora a situação tenha se desenrolado de forma diferente do esperado, muitas pessoas inesperadamente apoiaram a ideia de Kizuki intervir mais cedo. A verdade é que os oponentes que Terrance enfrentou antes eram tão completamente impotentes contra ele que muitos já tinham perdido a vontade de lutar. Ao ouvir que um treinador da Liga dos Campeões estava presente, alguns imediatamente quiseram que Kizuki interviesse e restaurasse um pouco de seu moral. Domador Kizuki parecia completamente inocente. Isso está, certo? Se ninguém se opuser, não me importo. Ele disse lentamente. Eu me oponho. Assim que Kizuki terminou de falar, uma mulher entre os espectadores se levantou. Se Domador Kizuki conseguir lutar mais cedo, então eu, Mito, também devo ter permissão para lutar mais cedo. Afinal, eu também tenho qualificações para a Liga dos Campeões. Ela levantou seu cartão e continuou. Sou a número 164. Eu também gostaria de lutar mais cedo. Garota guerreira Mito? Kizuki falou surpreso. Eu não esperava ver você aqui. A troca deles mais uma vez agitou os treinadores ao redor. 2 treinadores com qualificações da Liga dos Campeões? Vendo a situação à sua frente, Terrance sentiu uma dor de cabeça chegando. Claro, algo inesperado aconteceu novamente. No entanto, no fundo, Terrance sentiu uma leve sensação de satisfação. Se todos os treinadores estivessem no nível que ele enfrentou antes, qual teria sido o sentido de seus 4 meses de trabalho duro? Vocês dois, por favor, sentem-se. Vamos seguir as regras originais para as batalhas, Terrance interrompeu. Ugh, tão problemático. Garota guerreira Mito, também uma treinadora com qualificações da Liga dos Campeões, ela também tem força para batalhar cedo. Além dela, tem mais alguém? Já posso antecipar que muitas pessoas vão desistir. Em vez de perder tempo, sugiro que os treinadores que acreditam ter força para desafiar Terrance se apresentem agora. O garoto do Clube do Mar Profundo falou com uma expressão entediada. A essa altura, a mídia oculta não conseguia mais conter seus sorrisos. Esse garoto certamente sabia como agitar o drama e criar momentos dignos de notícia. Muitas pessoas ficaram em silêncio, mas apenas algumas tiveram coragem de se levantar. Afinal, se alguém desse um passo à frente e acabasse perdendo miseravelmente para Terrance, seria a reputação deles, não a do garoto que sofreria. Dito isso, alguns treinadores se levantaram. Aqueles que tinham tirado números mais tarde, mas ainda queriam batalhar com Terrance, não iriam deixar a oportunidade escapar. Eu sou Bravely, o líder de ginásio do ginásio Delford. Se eu puder batalhar cedo, seria ótimo. Eu sou Flannery, o líder de ginásio do ginásio Lavaride. Por favor, deixe-me ter uma batalha ardente e apaixonada com você. Terrance, quanto tempo não nos vemos? Você ainda se lembra de mim? Roshane, a líder de ginásio de cidade de Rusboro, levantou-se de um canto discreto. Além deles, mais de uma dúzia de treinadores também se levantaram, fazendo Terrance coçar a cabeça em exasperação. As coisas estavam ficando complicadas de novo. Dando de ombros desamparadamente, Terrance se dirigiu à multidão. Para aqueles que se levantaram, todos os outros concordam em deixá-los lutar primeiro? O público não respondeu. Vendo treinadores familiares e bem conhecidos se levantando, ninguém se opôs. Terrance olhou para o grupo de treinadores que tinha se adiantado. Parecia que esses seriam seus verdadeiros desafiantes dessa vez. Capítulo 409. Terrance contra Bravely. Quem exatamente são essas pessoas que estão de pé? 2 líderes de ginásio, uma das quais também é neta de um antigo membro da Elite 4 de Hoenn, e talvez uma futura líder de ginásio. Além deles, havia pelo menos 2 treinadores com qualificações da Liga dos Campeões. Uma escalação tão impressionante deixou os espectadores e a mídia boquiabertos.
Tantos treinadores famosos de toda a OEN se reuniram aqui. Este Terrance, que era desconhecido até então, pode se tornar uma das figuras mais deslumbrantes entre a geração mais jovem de OEN após este evento, especialmente com sua nova identidade de líder de ginásio. Muitos membros da mídia podiam sentir que algo grande estava para acontecer. A dúzia ou mais de treinadores que se levantaram silenciosamente observaram Terrance, enquanto a multidão ao redor os observava silenciosamente, fazendo com que a atmosfera ficasse tensa, mesmo que o número tenha diminuído significativamente. Scarlett disse desamparadamente ainda a tantas pessoas. Terrance sorriu. Havia de fato muitas pessoas restantes, e todos eram oponentes mais formidáveis. Mas isso também significava batalhas mais emocionantes e menos desperdício de energia sem sentido. Todos, seria melhor se vocês pudessem decidir entre si quem iria primeiro. Mas julgando pela situação, isso pode ser difícil. Que tal organizarmos a ordem da batalha mais uma vez com base em seus números? De fato, a dúzia ou mais de treinadores que se levantaram estavam todos ansiosos para lutar, e nenhum conseguiu convencer os outros a irem primeiro. Como resultado, eles não tiveram escolha a não ser organizar a ordem mais uma vez com base em seus números. O primeiro oponente de Terrance foi ninguém menos que o líder de ginásio do ginásio Delford Bravely. Enquanto isso, os treinadores que se levantaram foram rapidamente cercados por outros devido ao seu status. Treinadores fortes como eles sempre se tornam o centro das atenções onde quer que vão. Senhorita Roshani, eu não esperava que você viesse também. Você se lembra de mim? Uma vez eu desafiei o ginásio Rusboro. Um treinador se aproximou de Roshani, olhando para sua aparência bem vestida com surpresa. Eu lembro. Fai, já faz um tempo, Roshani disse depois de pensar por um momento. Emocionado por Roshani ainda se lembrar dele, Fai continuou ansiosamente. Senhorita Roshani, você conhece Terrance? Quem você acha que é mais forte, Bravely ou Terrance? É difícil dizer. Ambos são muito fortes, Roshani respondeu com um sorriso. Bravely foi aclamado como uma grande onda na luta, e era considerado uma estrela em ascensão no mundo da luta. Quanto a Terrance, tudo o que ela sabia era que ele é um coordenador. Nem mesmo Roshani, a aluna de honra amante do rock, conseguiu fazer uma previsão antecipada sobre o resultado dessa batalha. Especialmente depois que Terrance demonstrou força equivalente à dela. Tais discussões continuaram surgindo em várias conversas. Como é de costume, Terrance era esperado para assumir a liderança nesta batalha. Enfrentando o líder de ginásio de Delford, Bravely, Terrance não tinha intenção de chamar de volta seu Arcanine. Você não está planejando trocar de Pokémon? Bravely ajustou seus óculos escuros. Não estava claro porque ele os estava usando ali. Talvez fosse apenas um hábito. Ele então sorriu e disse, seu Arcanine se destaca em combate corpo a corpo, certo? Coincidentemente, esse também é meu estilo de batalha. Nada supera uma luta direta, é a mais agradável. Estou honrado em lutar contra um colega líder de ginásio, disse Terrance com um leve sorriso. Bravely emitia uma vibração intensamente agressiva, como se estivesse prestes a soltar uma grande onda sobre o mundo. Isso deve ser um reflexo de seu estilo de batalha. O oponente é um líder de um ginásio do tipo lutador, uma estrela em ascensão no mundo da luta. Ao contrário de Terrance, que pode usar os tipos como mera referência, o tipo lutador é, sem dúvida, o tipo em que o oponente é mais proficiente. Terrance escolheu não chamar Arcanine de volta simplesmente porque ele não tinha tido muitas batalhas ainda. Chamar de volta agora, antes que ele tivesse se divertido completamente, seria ainda mais doloroso do que deixá-lo ser derrotado. 1 contra 1. Se meu oponente for Arcanine, então venha, parceiro. Tendo observado o estilo de batalha de Arcanine antes, Bravely ponderou pensativamente. O poder explosivo do oponente era impressionante, destacando-se em combate corpo a corpo. No entanto, contanto que ele pudesse contra-atacar com força suficiente, não havia nada a temer. O brilho da Pokébola desapareceu, e um Ariama enorme apareceu no campo de batalha. Ao fazer sua entrada, ele imediatamente executou um golpe de palma, criando uma rajada de pressão de vento que assobiou com um som de Washing. Que força aterrorizante! Muitos treinadores, ao ouvirem o som do golpe de palma de Ariama, olharam com admiração para suas enormes palmas. Eles não tinham dúvidas de que um único golpe casual daquelas palmas poderia quebrar uma pedra. Ariama, um Pokémon que ama disputas de força. Então é assim, Terrance murmurou enquanto olhava para Arcanine, depois para Ariama. Ele sentiu uma leve dor de cabeça chegando. Ele não queria se envolver em uma disputa de força. Com muitos outros oponentes esperando por ele, desperdiçar resistência aqui seria imprudente. Se ele soubesse que acabaria assim, ele teria enviado Miss Magius em vez disso. Isso poderia ter encerrado a batalha rapidamente. Ah bem, eu poderia aproveitar esta oportunidade para avaliar a força de um jovem líder de ginásio em uma área em que ele se destaca. A batalha começou. Em um instante, ambos os lados entraram em ação. Ariama começou pisando no chão para reunir força. Os músculos em seu corpo volumoso ficaram totalmente visíveis naquele momento, dando uma sensação sólida como se fossem feitos de aço. Bum! Apesar de sua estrutura volumosa, o Ariama não era lento. Conforme completava seu acúmulo de poder, ele subitamente se lançou para frente, ambas as palmas cheias de poder como balas. Soco de bala. Arcanine foi atingido por Ariama, que havia fechado a distância em um instante. Rangendo os dentes pela dor, ele cuspiu uma explosão de chamas para criar alguma distância entre ele e Ariama. Que velocidade incrível! Os treinadores que já haviam desafiado o ginásio Delford assistiram em choque à demonstração do poder de Ariama. A velocidade daquele soco rajada da preparação ao golpe foi executada tão perfeitamente que parecia impecável. Combinava perfeitamente explosão com força bruta. Seria esse o verdadeiro poder de Bravely? Interessante. Usando o movimento como soco rajada logo de cara para nos testar. Parece que ele está bem confiante em si mesmo. Ao ver Arcanine levar o primeiro golpe, Terrance não mostrou nenhum sinal de pânico.
O dano do movimento não foi severo, já que Arcanine rapidamente contra-atacou no momento em que o ataque acertou, mitigando o impacto total do ataque. Além disso, já que Soco Rajada sacrificou poder por velocidade, apesar de ter a força inerente de Ariyama apoiando, Arcanine tem excelente resistência a movimentos do tipo aço. Em vez disso, o ataque pareceu ter apenas alimentado a ferocidade de Arcanine, já que revelou uma expressão mais feroz. Ficou animado ao encontrar um oponente de igual para igual. Então é um movimento herdado. Este Ariyama não é comum. Parece que este deve ser o As-Escondido, ou o verdadeiro esteio de Bravely, aquele que ele nunca revelou em batalhas de ginásio. Terrance sorriu. Soco Rajada é realmente rápido, mas um teste de velocidade é o suficiente. Se ele ousasse tentar uma segunda vez, a velocidade extrema de Arcanine com certeza garantiria que Ariyama não teria chance de escapar. Capítulo 410. Existência verdadeiramente feroz. Use indignação. Seguindo o comando de Terrance, um clarão vermelho brilhou nos olhos de Arcanine. O traje? Bravely olhou surpreso para Arcanine e Terrance. Eles realmente iriam começar a batalha com um movimento tão arriscado e de 2 gumes? Não havia necessidade de explicar. Para Arcanine, a melhor estratégia não era conservar a resistência, mas economizar tempo, derrotar o oponente em um golpe decisivo. Mesmo que isso significasse gastar resistência extra e sofrer ferimentos, não importava. Quanto mais a batalha se arrastasse, pior seria para Arcanine. Contra oponentes poderosos, o golpe mais forte de Arcanine era frequentemente o primeiro. Se o oponente conseguisse resistir ao primeiro ataque, Arcanine se encontraria em uma posição desvantajosa. Em outras palavras, havia apenas uma chance. Bravely é um oponente formidável. Se Terrance tentar enfrentá-lo em uma batalha convencional, Arcanine perderá gradualmente a iniciativa. Uma vez que Bravely descubra os limites da força e do poder explosivo de Arcanine, isso se tornará problemático. Use terremoto. Bum! Ariyama pisou no chão, fazendo a arena inteira tremer violentamente. Até o corpo de Arcanine balançou incontrolavelmente com os tremores. Um lampejo vermelho brilhou nos olhos castanhos de Arcanine, e ele saltou alto no ar no momento em que uma enorme rachadura no chão, surgindo com força violenta, avançou em sua direção. Enfrentando o terremoto extremamente poderoso, Arcanine conseguiu evitá-lo com sucesso saltando no ar. Isso se deveu em grande parte à falta de maestria de Ariyama sobre o movimento. Se o terremoto tivesse durado um pouco mais, Arcanine não teria para onde escapar. Eu não esperava que o Ariyama do Bravely fosse tão poderoso, comentou Roshane com uma expressão séria. No entanto, ela também não conseguiu entender o Arcanine de Terrance. Usando atrocidade, Terrance estava planejando deixar Arcanine cair em confusão? O que Terrance realmente pretendia? Só há uma chance. Terrance pensou consigo mesmo. No momento em que Arcanine pousou de 4 após desviar do terremoto, Ariyama balançou as palmas das mãos, visando forçá-lo a um combate corpo a corpo. Mas quando os dois Pokémon se encararam, Ariyama pareceu ouvir um estrondo vindo de dentro do corpo de Arcanine. Era como se inúmeras chamas estivessem queimando ferozmente por dentro, percorrendo as pernas de Arcanine e cada parte de seu corpo. Essa sensação vinha do calor intenso que irradiava em sua direção. Embora Arcanine permanecesse no lugar, Ariyama sentiu como se estivesse vendo imagens residuais de Arcanine. Poderia permanecer no controle. Isso não foi alcançado em apenas 4 meses de treinamento. Arcanine estava se concentrando em se adaptar à atrocidade há muito tempo. Com o suporte logístico perfeito de Terrance, Arcanine conseguiu praticar corajosamente, se familiarizar e dominar o movimento. Embora tenha consumido uma enorme quantidade de recursos médicos e exigido tempo e esforço consideráveis, os resultados estavam longe de serem insignificantes. 19 segundos. Essa foi a última duração medida do estado atrocidade que Terrance registrou antes de deixar o Monte Chimney. Dentro desse período, Arcanine conseguiu manter uma consciência clara e combinar perfeitamente as habilidades físicas quase berserk e a consciência do estado atrocidade com outros movimentos. De apenas um momento fugaz no início até os atuais 19 segundos, o progresso foi notável. Durante esse período, Arcanine ganha poder comparável ao Altaria e ainda mais poder explosivo e força. Sentindo a aura selvagem surpreendente que irradiava de Arcanine, Ariyama encontrou um nível de agressão que nunca havia enfrentado antes. Mas não importava o que Arcanine pretendia, Ariyama não interrompeu seu combate corpo a corpo, ele confiava implicitamente em sua própria força, e Bravely também. Arcanine definitivamente não pode sustentar esse estado por muito tempo. Talvez fazer Ariyama recuar para evitar o impacto do ataque seja uma escolha mais segura, mas se Ariyama perder seu ímpeto, o poder explosivo atual de Arcanine pode representar uma ameaça ainda maior durante a retirada. Em vez disso, um choque direto pode ser a melhor opção. Como posso recuar na minha própria área de especialização? Bravely comandou Ariyama, mude para uma posição defensiva com corpo a corpo. Não deixe Arcanine atingir nenhum ponto vital. Bum! O som penetrante das explosões ecoava incessantemente nos ouvidos de todos. O chão sob os pés de Arcanine já havia rachado com as chamas em erupção. Enquanto as chamas furiosas surgiam ao redor de Arcanine, ele avançou como uma fera frenética, colidindo de frente com Ariyama. Velocidade extrema. Bombardeio de chamas. Embora ainda houvesse alguma distância entre eles, Arcanine chegou primeiro, liberando uma explosão aterrorizante de velocidade que superou até mesmo o Soco Rajada, quase esmagando as defesas de Ariyama. Para a surpresa de Terrance, Ariyama conseguiu bloquear a primeira colisão de força total do Arcanine. Esses líderes de ginásio que herdaram suas posições realmente não são molezas? Terrance pensou com relutância. Terrance não conseguiu identificar exatamente qual postura Ariyama havia tomado, mas ela permaneceu firme como um pilar imponente.
Suas palmas, posicionadas de forma incomum, absorveram o impacto do ataque de Arcanine. O impacto foi imenso, como uma munição detonando, queimando as palmas de Ariyama até ficarem pretas. Sob a força do golpe, o corpo de Ariyama foi empurrado de volta para a borda da arena, seus pés raspando ferozmente contra o chão, sua expressão mudando com crescente alarme. Naquele momento, enquanto Terrance estava atônito, um sentimento estranho brotou no coração de Bravely, embora Ariyama tivesse conseguido bloquear o ataque. Mas as palmas de Ariyama. Que tipo de monstro é esse Arcanine? Para herdar o ginásio Delford, Ariyama o acompanhou dia e noite, treinando incansavelmente artes marciais ao lado dele. Era, sem dúvida, seu parceiro mais forte. Especialmente com o combate corpo a corpo adaptável de Ariyama, capaz de ataque e defesa, eles quase se tornaram invencíveis. Até mesmo o professor Chunk do ginásio Senvuod elogiou seu Ariyama. Ariyama, arremesso vital. Não havia tempo para Bravely ficar surpreso. As palmas de Ariyama estavam agora quase aleijadas, e mais da metade de seus movimentos não podiam mais ser executados com força total. Mas como a batalha não havia acabado, Bravely não tinha intenção de perder. Arremesso vital. Suportando a dor lancinante em suas mãos, Ariyama segurou Arcanine com força, usando cada grama de força de suas pernas, cintura, braços e pulsos para arremessar Arcanine por cima do ombro com força máxima. Rachadura. De repente, um som de estalo veio dos pulsos de Ariyama, fazendo suas pupilas encolherem. O ferimento grave em seu pulso significava que o lançamento vital não poderia ser executado com total eficácia. Compreendendo a condição de Ariyama, Bravely franziu a testa profundamente. Enquanto isso, Terrance permaneceu calmo e composto enquanto instruía, ataque em suas pernas. Arcanine conseguia ficar lúcido por 19 segundos em seu estado de atrocidade. Apenas um breve momento havia se passado nessa batalha de alta velocidade. Mesmo que Arcanine tivesse sido arremessado, sua ferocidade selvagem combinada com sua consciência lúcida permitiu que ele reagisse rapidamente. Bang! A coordenação de seu corpo excedeu as expectativas de Bravely. No momento em que Arcanine tocou o chão, ele avançou com uma velocidade não menor que a de seu primeiro ataque, como se o ataque de agora não tivesse tido efeito algum sobre ele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.